Você já está me ouvindo, não? E agora vendo. Vamos continuar a vanguarda? Olha, é assim. Esse segundo vídeo, ele tem muita informação, muita. Mas não é para se preocupar, entende? Eu vou falar, quando eu falar essa é a linha mestra, essa é o que você tem que saber. Eu tenho que mostrar uma série de imagens para você compor as suas percepções sobre os fenômenos. Mas não é para ninguém ficar intimidado, porque são movimentos fáceis. São muito fáceis. São dados assim quase que é uma obviedade. Depois que você se familiariza, eles são tão simples quanto aquela decoreba da arte acadêmica. Sério. E aí você vai falar, Sandra, o que você vai mostrar para a gente? Olha, eu vou mostrar agora o expressionismo, como nasce o abstracionismo, o dadaísmo e surrealismo. Nossa, 4 lances no encontro? 4. O primeiro deles, chamado expressionismo, aliás, olha, todos eles têm temas muito próximos, assim, incerteza e insegurança, desilusão e melancolia, todos vão falar muito da subjetividade do sujeito, não é algo objetivo, o subconsciente, a sexualidade, todos eles revelam muito sobre violência e selvageria. O simbolismo gesta quase todos eles no final do século XIX. E a negação do tema, no caso do abstracionismo, porque eles querem trazer só a subjetividade da maneira mais fluida e mais permissiva o possível. Nem título essa gente dá. Nem título. Fica só composição. Vamos a isso? Primeiro, gente, expressionismo. Olha esse nome. Se você virar algo lá escrito expressionismo, eles querem expressar o quê? Vai expressar o que eu sinto? Vai expressar a objetividade fora? Não, vai expressar o que eles sentem em relação ao mundo. Eles estão satisfeitos? Não. Se você não está satisfeito e você vai trazer alguma coisa de dentro para fora, vai trazer exatamente a sua insatisfação. Quando uma pessoa está insatisfeita, ela não quer falar da beleza objetiva, ela não quer falar do elemento decorativo, ela quer ser crítica. E essa crítica vai ser destilada através da arte do feio. Feio. Como é que eu faço feio? Ora, se o belo é objetivo, o feio também. Muita gente não acha que o belo é objetivo, mesmo tendo padrões que mudam ao longo da história, não é? Olha o corpo perfeito da Grécia. Olha como no Renascimento as formas são muito mais exuberantes, avolumadas, arredondadas. Tem uma mudança. No Barroco, nossa, o redondo chega no limite. Nós temos corpos opulentos, gordos, como marca da beleza. Aqui eles vão romper com o acadêmico. Então o corpo humano tem que ser imperfeito. Quanto? Olha lá ao fundo aquele corpo verde. O máximo. Nossa, parece um alienígena. É o que você imagina de um alienígena, né? Então, vamos a isso. A primeira coisa, vamos passar intranquilidade por meio das cores. Como as cores passam em tranquilidade? Ah, eu gostei da combinação. Sim, hoje você gosta, porque nós vivemos num mundo da plástica, da cultura de massas. A cultura de massas quer ser chamativo. Então, você vai comprar biscoito, você vai encontrar lá a embalagem amarela, vermelha e azul. Isso vende, mas não era assim na virada do século. O azul com laranja, como vocês veem nesse acolchoado da cama, era muito garrido, era muito bruto. Então eles não dão conta. São cores complementares, o azul e o laranja. E na menina também. Pintar o rosto de uma menina de verde é uma cor não natural. O não natural era para gerar essa ruptura com o academicismo. E mais, se o rosto é verde, um verde abacate, o vestido é um vermelho, vocês percebem? Um vermelho escarlate. E aí, entre o vermelho escarlate e esse verde, nós também temos o encontro de cores complementares, bem como nas mangas e no corpo. Então, olha só como é incrível. Eu deformo o corpo humano, eu não tenho perspectiva, a cama não está em perspectiva, nem o corpo que está à frente com o corpo que está atrás, e vou usar cores complementares. Tá bom para você? Claro que não, eu quero cor pura e saturada. Pura e saturada? Vejam, eu estou declinando ali ciano, ciano puro, vai embora. Lá
Vocês podem até ver que, de alguma maneira, teve o laranja com um pouco de vermelho, uma certa sobreposição, a tinta sendo feita ali atrás na tela mesmo, bem como aqui no vestido, em alguns lugares que ele coloca um pouco de carmim para fazer o acento do corpo. Muito, 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 muito forte. São cores saturadas. Não teve nenhum compasso. E eu quero mostrar que isso não é uma brincadeira do Kirchner. Esse povo que produzia dentro de um grupo alemão, é assim, o expressionismo alemão é o mais forte de todos. E começa com a Ponte, depois vai para o Cavaleiro Azul. Eles não são de brincadeira. Olha, aqui eu trouxe mais uma do Kirchner, porque eu acho esse passeio em Dresden fantástico. Fantástico, Sandra, mas ele não é feio? Pois, mas ele é um exímio feio. Olha os corpos, olha aquela criança que dó com aquelas pernas abertas, meu Deus do céu. E depois essa mescla do amarelo com azul nesse ponto focal dessa senhora que está aqui à frente, de face verde e um contorno no entorno da boca tão grosso que lembra um bigode. Ou ainda esta outra que vai em vermelhão próximo da verde, ou seja, as cores estão sendo levadas ao limite. É muito interessante. Esse daqui, então, já é o Haeckel com o limite desse corpo sendo também destituído da forma clássica. Colocou uma perninha para frente, como se fosse uma grande ironia. A moça está reta, não se fez os seios, o ventre um pouquinho abaulado, um braço que parece raquítico em relação ao tronco, e essa face, que o que era para ser uma monocelha, envolve com o nariz e vira uma coisa só. Muito estranho. O fundo, verde e vermelho, porque é o maior contraste da paleta. Agora, de todos, um que é muito perigoso é o Node. Esse cara apoiou Hitler, mas apoiou Hitler e se fazia de vítima, tá? E era assim com a política de Hitler. Não vendia nada, ficou bem quieto, porque Hitler detestava esse tipo de pintura, detestava. Assista uma hora a Arquitetura da Destruição. Mas ele vai apoiar todo o regime nazista na Alemanha. E ele vai pintar algumas coisas que são efetivamente expressionistas do ponto de vista em que ele coloca nas suas personagens verdadeiras máscaras, máscaras de cores não naturais, e leva muitas vezes temas sacros a ambientes que eram considerados para aquela época imundos. Então você está vendo uma última ceia, que seria a ideia do Cristo rodeado por apóstolos, mas são homens que aparentam estar numa mesa de bar. Vocês percebem? Então, olha só a ideia de que nós temos aqui homens absolutamente comuns. Isso vai muito ao encontro, inclusive, de uma literatura de época, que é James Joyce escrevendo Ulisses. Muito, 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 que o herói é o homem cotidiano. E aqui você vai falar, mas há uma banalização religiosa? Sim, com certeza. Não tenha dúvida disso. É uma crítica a uma instituição, a instituição da fé. Uhum. Agora, em termos de escultura, eu trouxe para vocês o Lembra, porque para mim essa peça ela é tristíssima e ela é a franca exibição do expressionismo. Imagina, compara isso com o Davi do Michelangelo. Mesmo o Davi do Bernini, que está em dúvida, tem um vigor louco. Ele está em dúvida, mas ele é vigoroso. Sim, porque o Davi do Michelangelo é soberbo. E o Davi do Bernini é vigoroso. E esse jovem? Gente, o jovem sentado. Olha, quando você pensa em Rodin ainda está segurando a cabeça, parece reflexivo. Esse cara chegou no fim do poço, gente. Olha esse pezinho aberto, como está perdido, né? É um homem efetivamente ensimesmado e muito melancólico. Não dá para não pensar numa peça como essa no expressionismo. Agora, o expressionismo ele tem várias escolas, várias. Eu estava mostrando alguns que são dissidentes da Ponte, mas tem uma chamada o Cavaleiro Azul. E essa escola tem um partícipe que veio da Rússia, que é formado em Direito e que me interessa muito, que é Vassily Kandinsky. Especialmente porque ele começa dentro do expressionismo, depois ele tem algumas piras impressionistas, ele experimenta tudo. Enquanto ele se procura fazendo cursos avulsos, porque ele é advogado, ele não era a prioristicamente artista. Ele trabalha antes uma filosofia, um pensar, e depois ele vai fazer essa arte. Ele começa
com o impressionismo, vai para o Cavaleiro Azul, quando a gente percebe essas cenas assim. Vocês percebem uma coisa meio colorida, forte, manchada, alveolar, como se eu tivesse uns glóbulos cheios de mancha. Está procurando o estilo, esses cavaleiros todos, até que ele decide que não tem que pintar nada que exista no mundo. Sim, o Vassily Kandinsky ele vai ser pai do abstracionismo e é um cara que sai do expressionismo em direção a isso. Então, muita gente fala que o abstracionismo, por pensar muito a forma, e pensa é uma vanguarda de natureza positiva, mas ela não deveria ser rotulada nem como positiva, nem como negativa. Sandra, o que seria positiva? Aquela que trabalha racionalmente. O que seria negativa? Aquela que trabalha emocionalmente. Ela é anterior, ela faz uma pesquisa das duas coisas. O Vassily quer trazer a sua subjetividade, mas em nome disso, não precisa pintar formas e cores pré-existentes. Então, ele libera com fluidez o pincel sobre a superfície, com cores avulsas, e o resultado é esse, gente. Ele não tem ainda a intenção nenhuma de colocar um título, porque ele diz que na hora que coloca um título, efetivamente, nós vamos desnaturalizar essa subjetividade. Você coloca ali o título, o ovo, o cavalo, o circo, a pessoa vai procurar o circo, vai procurar o cavalo, vai procurar o ovo. Então, ele faz essas formas avulsas. Esse cara, inclusive, vai crescer muito na arte, apesar da formação no direito também, e vai trabalhar na Bauhaus, ensinando, que é uma escola que a gente vai ver mais para frente, ensinando a trabalhar a cor. É muito interessante que essas primeiras produções dele, com essa carga de subjetividade, permite ao espectador que leia com subjetividade. E ele pintava muitas vezes, já que tinha uma formação em música. Gente, esse cara devia ter estudado pra caramba. Ouvindo Arnold Schoenberg, que tem uma composição moderna e que tem umas variações assim muito interessantes do ponto de vista compositivo musical. Então, assim nasce o abstracionismo. Depois nós temos o dadaísmo. Ai, o dadaísmo é tão triste. Tá, o expressionismo, o cubismo rompe com a perspectiva. O expressionismo rompe com o corpo perfeito, né? E com aquela gradação de cor, etc e tal. E o dadaísmo? O dadaísmo, ele vai romper definitivamente com a valorização das instituições do passado. Ele vai ser totalmente descrente de tudo. É a arte da guerra. Vai falar de morte, vai falar de destruição e mais de ressignificação. Porque se vocês observarem, se ele ridiculariza a cultura contemporânea a eles e a arte tradicional, eles vão falar que é possível recompor. Eu, inclusive, trago aqui uma obra, uma escultura no primeiro slide do Duchamp, que é a da Handmade. E a Handmade, ela é essencialmente isso, pegar o que está pronto e reutilizar, no sentido de ressignificar. Não é mais uma roda de bicicleta, não é mais um banco, é uma obra de arte, no sentido de não é mais só a guerra, né? É a ruptura da guerra com a pacificação e a necessidade de se reencontrar para uma normalidade. Entende? Essas percepções são interessantíssimas. Eles denunciam o colapso de valores sociais e morais que aparentemente eram austeros, mas que levaram à morte. Percebe? Que levaram a uma crise. E isso gera o ceticismo, isso gera niilismo. Handmade, se você está colocando no caderno, é o pronto para o uso. O artista não fez essa roda de bicicleta, ele não fez esse banquinho, mas o arranjo entre eles dois foi ele quem fez. Tem um significado? Sempre, a metáfora faz parte do dadaísmo. O banco é para você sentar e a roda para você movimentar. Então, todo aquele movimento do início do século, que aparentemente era desenvolvimento, levou ao quê? A uma estagnação. E é esse tipo de mensagem que eles passam o tempo todo. Esse movimento vai nascer num cabaré, chamado Cabaré Voltaire, em Zurique. E vai ter um manifesto. Aliás, vai ter mais de 10 manifestos, mas o primeiro foi feito por Tristan Tzara. E nesse cabaré, porque Zurique ficou um pouco preservado da guerra, se encontravam alguns intelectuais. O Hugo Boll, um dia, colocou, depois da guerra, vocês podem ver, tá ali, tá 1916, né? Não, tá ainda na vigência. Que pena. Ele se envolve todo de papelão e ele vai declamar um poema.
É a primeira performance, o corpo dele é um objeto de arte. Do que ele está vestido? Ué, não lembra um míssil? Você não percebe ali um obuse? É um obuse, é um míssil. E o que ele declama? Caravana. Caravana porque não vai um sozinho, são vários mísseis. E todas essas palavras que vocês estão vendo aqui são efetivamente onomatopeias. Jolifanto, blamba, fale, bambla, grosiga, Fá, Habla, Horen. E aí vai, olha só, blago, bung, blago, bung. Tá caindo todas as bombas, entendeu? E destruindo tudo. Olha esse umf. Eu fico imaginando os barulhos que eles ouviam para gerar essas onomatopeias, né? Bolso, fatacá, 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 fatacá. Fico imaginando isso na cabeça deles. Então, é uma arte que vai falar da guerra. Eu gosto, inclusive, de alguns artistas que depois vão encaminhar suas obras no surrealismo, como é o caso do Max Ernst, que ele vai falar os chapéus dos homens. E pelo chapéu você sabe qual é a estratificação societária. Começa com o chapéu coco, que são homens mais simples, depois você vai encontrar chapéus mais elaborados, que podem ser dentro de religiões ou do Estado. Então, assim, é como quem diz, pelo chapéu você conhece o homem. O que a gente pode esperar dele? É um homem comum ou ele faz parte de alguma estrutura de poder? Isso é muito comum. Olha o Jorge Gross, vai fazer a mesma coisa, os pilares da sociedade. Gente, presta atenção. De cima para baixo, da esquerda para a direita, um religioso que parece ser bonzinho, que fala com as mãos como quem cede, quem dá, e um soldado com a arma em punho, como quem protege, mas nenhum dos dois protegem, né? Um manipula e um outro, os dois manipulam, né? Um com a força e outro com a afetividade. Depois, o jornalista, a imprensa, com pinico na cabeça, o capitalista com merda na cabeça e o burocrata, né? Que está bebendo, com a sensação, então, daquele que é entorpecido. Olha a crítica que o Jorge Gross, desculpa, faz da sociedade da época. E uma das coisas que eu mais gosto do dadaísmo é que eles vão trazer aquela assemblagem cubista. Como é que eles fazem isso? Recortando um monte de coisas da época. Jornal, cartaz, olha esse que o Raul Hausmann faz. E, inclusive, se vocês observarem, é muito contemporâneo. Vai influenciar demais toda a pop art, gente. Não é um sonho, um escândalo. Quem nunca fez recorte e colagem em casa? Você nunca fez? Ai, tão bom, eu fiz tanta capa de caderno, sintetizando um pouco de quem eu era e o que eu pensava. Aqui há essa síntese. Síntese do quê? Lembra do cubismo sintético? Você, quando une tudo o que você escolhe, é uma síntese. Eu vou pegando um pouco de cada lugar, né, nessa hemeroteca, nessa recolha de jornal, e vou unindo. Então, nessa síntese, a gente vê muita agressividade, nós vemos muito domínio de poder, nós vemos a infinitude do mundo, mas, sobretudo, letras. Vocês percebem essas letras, como elas marcam o espaço? Como se houvesse muitos contratos, muitas promessas, muitas listas. Mais uma escultura, né, que todo mundo conhece, que é a ressignificação de um mictório, porque o mictório a gente faz xixi, se agora eu coloco ele dentro do museu, coloco o nome de fonte, é porque vai jorrar xixi, né? Vamos parar para pensar. Quer dizer, tudo que você planta, você colhe, entende? Isso é uma crítica às ações da sociedade europeia, em especial do início do século, né, que conduziram à Primeira Grande Guerra. Muito interessante. Ele assinou ali Dr. Muti, tá? Não está Duchamp. De novo, aquela que estava no início. Ah, sim, é uma discussão interessantíssima. Ele falou que ia fazer uma de cada, e depois houve museus que pediram cópias, e a gente tem mais que uma de algumas. Algumas das peças foram encontradas depois na casa da irmã dele, para onde ele se mudou, nos Estados Unidos, no fundo da casa. Então tem uns paneleiros, tem umas pás, assim, umas coisas que ele foi mexendo e que encontraram na casa do irmão dele. E do ponto de vista da fotografia, eu trago o Man Ray, que vai trabalhar não só no dadaísmo, mas também no surrealismo, e aqui a ressignificação da própria pessoa, porque ele vai e se veste de mulher, né? Então é uma reinvenção das pessoas. No próximo,
que nós vamos ver agora, a coisa é bem densa. Nós vamos para o surrealismo. Mas o surrealismo ele começa com uma pintura metafísica. E o que não pode deixar de ser comentado é o Giorgio de Chirico, que ele era um rapaz grego que estudou arte na Itália e que vai parar na guerra. Onde? No hospital de campanha. Ele viu gente berrando de dor, gente esvaindo até as armas de fogo não matavam, não explodiam a bala dentro do corpo. Então perfurava e ficava esvaindo de sangue, enquanto desce. Sim. Então ele viu muita gente morrer nos braços. E quando tudo foi se resolvendo, ao longo do processo, mas enquanto tudo foi se resolvendo, ele gostava de fazer essa pintura que mostrava um fantástico, um realismo fantástico, como se houvesse sempre um mundo de sombras, um mistério, uma coisa metafísica mesmo. O mundo concreto era pouca coisa. Vocês estão vendo aqui, olha, os desenhos que incríveis, com muita formação clássica. Olha os arcos de plena cintra. Olha a ideia da perspectiva. E aí vem essa criança com esse arco, brincando de correr, né? Isso é um índice. A sombra é um índice de que tem uma menina. Será que tem mesmo? Lá na frente, outra sombra, outro índice. Então é muita sugestão. Dialoga muitíssimo com o simbolismo, tá bem? Olha essa escultura. Uma escultura ela tinha que ser feita efetivamente em mármore, mas foi o que sobrou. Esse monte de pedaço de pau que foi batido e que tem que estruturar a cabeça de um homem depois da guerra. Olha lá, quando nós olhamos a paisagem, muita lacuna vazia. Essa lacuna vazia aumenta a condição do símbolo. Uma edificação neoclássica ao fundo, vocês percebem? O triângulo. Ah, sim, um frontão triangular, janelas regulares, como no neoclassicismo, uma porta solene e um corpo. Então ele vai deixando esse tipo de coisa para formar depois o que vai ser o surrealismo, que bebe no dadaísmo e na pintura metafísica. Quando a gente pensa em surrealismo, ele vai ter assim o seu apogeu da década de 20 até 40. Gente, René Magritte, que é o que eu mais amo, morre só em 1968. Salvador Dalí morre na década de 80. Esses caras continuam produzindo. É que vem uma arte contemporânea, vem outros artistas, então a gente vê ali o apogeu na década de 20, 30 e 40, ok? E nós vamos ver que vão carregar o niilismo de Dada, mas vão querer trazer à tona todas as teorias freudianas da psicanálise. E, inclusive, o desenho, vocês vão ver, tem um apelo muitas vezes bastante realista, mas com um duplo significado, abrindo caminho para o insólito. Imagina um quarto de dormir flutuante, cujas paredes são o céu. Olha o que vocês estão vendo aqui do René Magritte falando dos valores pessoais. Eu tenho um sabonete enorme, uma taça de beber enorme, eu tenho um pincel de fazer barba, um pente, uma cama miúda. Quer dizer, ele sabe desenhar muito bem, mas ele vai colocando alguma coisa maior ou menor consoante a valoração do homem. Então é muito importante estar asseado, porque o sabonete é do tamanho da cama, porque o pincel é do tamanho da cama, o pincel de fazer barba, o pente maior do que a cama. Então, estar asseado e participar dessa vida social. Olha lá esse copo de bebida. É imenso, né? É uma taça, que poderia ser de água ou de vinho, mas é uma taça, é para beber. Então, quando você pensa na bebida, você está pensando na convivência. E estar aqui nessa casa, nesse quarto, o descanso não é uma prioridade. Então, ele vai mostrando a priorização acerca do tamanho de cada elemento. Eles trabalham muito com a psicanálise freudiana. Eles também têm manifestos, o primeiro é de 1924, e a gente vai ter sempre essa ideia da ruptura com a racionalidade, ruptura com o senso. Então, é uma arte do nonsense. Também vamos ter aqui alguns trabalhos de performance, como o Gubal fez, só que dessa vez é o André Breton que vai levar isso a cabo, né? E vai brincando, se você me ama mesmo, né? Você tem em mim esse alvo. Ele vai brincando como se fosse um homem com um cartaz que anda pelas ruas e chama todo mundo de idiota,
porque ele não acredita no amor, ele está negando a ideia do amor. Ainda temos alguns artistas que, em vez de fazer um desenho muito cuidado e trabalhar esse realismo fantástico, vai fazer algo totalmente informal. Vai soltar a mão, como é o caso de Miró, e as formas vão saindo mais ou menos aleatoriamente. Essa informalidade, entretanto, não chega a ser totalmente abstrata, porque ele diz que o que move é exatamente esse sonho. E ele dá título, vocês percebem? E há ainda algumas referências de forma de algo que nós conhecemos, como as estrelas e a lua, que faz parte dessa composição. É muito difícil compreender Miró do ponto de vista racional, porque ele não queria fazer uma arte racionalizante. Então, o que você pode fazer é entrar na obra dele do ponto de vista emocional. Quem vai para uma exposição de Miró querendo compreender pelo viés da racionalidade, normalmente se sente muito frustrado, porque ele é surrealista, ele traz o sonho, é uma sucessão de imagens que lhe ocorrem. Agora, a sexualidade, a religiosidade também são temas desse movimento. E é por isso que eu trouxe o Mike Ernst aqui, que eu já tinha mostrado para vocês no dadaísmo, com uma Nossa Senhora batendo no menino Jesus. E por que isso? Porque a religião ela incute muitas culpas. Então, nós temos ali um casal, como se vocês estão vendo André Breton lá atrás, Paul Éluard, né, e o pintor, são 3 homens discutindo, falando coisas que muito provavelmente seriam proibidas por aspecto da religião. Eu não sei qual é o nível do relacionamento estruturado entre os 3, isso não vem à tona nas biografias, mas fato é que o menino está sendo espancado como se fosse para terminar com a culpa que ele propõe. Então é muito triste essa ironização das coisas. E aqui, é claro, Dalí com essa propriedade pictórica que só ele tem. Domina o pincel, faria qualquer pintura acadêmica, eu não tenho dúvidas. Mas ele opta por trazer esse discurso do inconsciente, como é o valor que Galateia tem para ele, ecoando como essas esferas. Galateia faz menção à sua esposa, é uma esposa mais velha do que ele, que vai ser também sua marchã, a negociadora. Ela é muito descolada, é capaz de fazer loucuras para que a arte dele desenvolva. É ela que o leva para os Estados Unidos quando começa a Segunda Grande Guerra. Ela define que eles têm que aportar por lá. E eles não ficam até o final dos seus dias, porque ele, nos Estados Unidos, já mais velho, se apaixona, ele já na fase dos 80 anos, ela dos 80, ele um pouquinho mais novo, se apaixona por uma top model loirérrima, tipo top model Pirelli, e resolve levar a menina para morar com ele na Espanha, e ela não suporta viver esse triângulo amoroso mais tempo. Ela até se muda, eles têm 2 castelos na época, eles ficam muito ricos. E ele também não era tão boa pessoa assim, tá? E ele leva essa loira para lá, ela pede para que a loira prometa que vá cuidar dele, ela vai embora com o motorista. Ai, meu Deus! Era muito comum rapazes novos quererem se envolver com a Gala, porque acreditavam que ela poderia fazer qualquer um virar um grande artista. Mas não era, Dali não é qualquer um, né? Em Salvador pintava muitíssimo bem, tinha uma técnica apuradíssima, e ele vai trazer esse mundo onírico, esse mundo dos sonhos como poucos. E, enfim, no final da vida, ele não suporta a distância dela, ela morre primeiro e depois, na sequência, ele adoece. E para fechar aqui o surrealismo, é claro que eu vou mostrar ainda uma escultura e um pouco da cinematografia, mas dos pintores, eu tenho que falar de René Magritte, que é esse que vai efetivamente questionar os mitos, o estado de coisa social, a verdade individual e, inclusive, a verdade da arte, quando ele cria uma série chamada Traição das Imagens e afirma, olha, isso não é um cachimbo, isso é só a representação de um deles. Esse tipo de postura é fantástica. Como assim isso é uma representação? Um desenho de um cachimbo, e não um cachimbo em si. Então, toma cuidado. Aqui nas Américas, eu também homenageei a Frida Kahlo. Ela negava, ela dizia que não pintava o sonho, pintava só a realidade dela. É uma artista que sofreu demais, porque ela sofre um acidente, ela ia fazer medicina. Ela era a única moça no México de uma turma de rapazes. A mãe dela era mexicana, o pai era alemão.
E ela ia fazer medicina. E aí ela voltando da escola para casa, o bonde bate e uma das hastes que as pessoas se seguravam corta o corpo dela todo. Fura o útero, perfura todo, ela vai ficar anos sofrendo. Aliás, desde o acidente até a morte dela precoce, por volta dos 40 anos, é só dor. Ela tem um casamento com o grande pintor muralista mexicano Diego Rivera. É uma situação delicada, porque ele atrai muitíssimo. Ela certa vez pega o Diego com a própria irmã dela no quarto deles dois. É terrível, gente, vocês não têm noção. Ela passou assim por poucas e boas. Depois ela também vai se libertar desse homem, vai para França, vai vender muito como surrealista. André Breton diz que ela é surrealista. Ela vai viver uma série de relacionamentos, inclusive bissexuais. Depois ela volta, tem um encontro com Trotsky, que dizem que os dois tiveram uma fé quando Trotsky foge da Rússia em direção à América Central. E, enfim, no final da vida, com muitas dores, ninguém sabe se ela se matou ou se ela morreu, mas ela apareceu morta e é muito triste. Nesse dia que ela apareceu morta, havia assim um texto num caderno dela: para que preciso de pernas se tenho asas? De pés, desculpa, se tenho asas. Aqui, essa coluna dentro, ela começa a pintar quando ela está doente, tá? Essa coluna é um pouco a coluna dela partida, né? Esses pregos todos são todos os picos que ela tomou em busca da cura. Essa aridez do terreno é o seu sofrimento e a sua dor. E o seu sofrimento e a sua dor é tamanho porque, certa vez, no hospital Henry Ford, ela vai viver algo que é tremendamente triste. Ela tem um aborto que não é espontâneo, porque ela não podia ter filhos. Então, assim, as medicações que ela tomava dizem que colaborou para tudo isso, e o útero dela perfurado. Quer dizer, é espontâneo, mas a medicação que ela tomava para a dor contribuiu. Então, ela sofreu demais, ela tentou de tudo para ter o bebê. Tanto é que vocês vão ver aqui, né? A flor, que é o símbolo dessa doçura que ela queria ter pela criança, ela queria ter o filho. Aqui as dores que ela tinha no quadril, né, nos ossos, a ideia da medicina intervindo, e aí essa lesma que indica que é um sonho antigo que caminha a passo curto, e o bebê, né, acima de todos, assim, como se fosse o seu objetivo, o seu sonho. Ela não pôde ter filhos e isso foi uma tremenda dor, né, uma tremenda dor. Depois, fotografia eu trago Man Ray, com o violino d'Angres, que não podia ser diferente, parece a banhista de Valpsson, e ele dialoga com a banhista de Valpsson, do neoclassicismo, não sei se vocês se recordam, e ele faz ali a pintura como se fosse um violino. É uma pintura erótica, gente. O violino, ele é um símbolo fálico que representa efetivamente a relação sexual, o corpo da mulher e a haste, o corpo masculino. Então era para tocar, era para ter prazer, é o desejo dele. E enquanto no neoclassicismo a mulher é muito distante, não tem esse envolvimento. Algumas fotos de exposições surrealistas, porque esses baraços todos, esses barbantes, dão a sensação já de ser uma instalação, né? Instalação é quando você pensa numa arte ambiente, para o espectador passar, tudo isso cria uma certa sensação, né? Aqui mais algumas disposições. Tudo bem? Sim, a fotografia aqui já é bastante utilizada para isso. E citar que também tem filme surrealista. Sim, o Buñuel vai fazer um cachorro andalu, que é muito nonsense, que fala um pouco de sexualidade, de amizade, de morte, muito desejo. E para fechar, uma escultura. Quem é que quer tomar café? Mary Oppenheim já caiu no Enem alguns anos atrás. Sugere que a gente possa tomar café nessa xícara. Dá asco, não é? É essa sensação da náusea diante dos problemas da vida. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. No próximo eu vou falar de outros movimentos. Eu espero que não tenha ficado tão longo, eu sei que ficou, mas era o que tinha que ser. Um beijo e um queijo.